Prefeito Clésio Salvário intima a população a buscar a vacinação contra a Covid-19 com pena de ter que assinar termo de recusa. E você vai ver também: Centro de Triagem de Criciúma passa a atender em novo horário. O Procon de Criciúma alerta sobre o número de casos com problemas relacionados a empréstimos consignados. Diretor executivo da Prevent Senior negou que a empresa tenha ocultado mortes por Covid-19 e rebateu acusações na CPI. Anvisa pede recolhimento dos 25 lotes da vacina da Coronavac. Tigre vence Copa Santa Catarina e se prepara para o clássico na Série C. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, 23 de setembro de 2021. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que vai pedir o recolhimento dos 25 lotes da vacina Coronavac, que foram interditados de forma cautelar no mês de setembro. A agência afirma que a decisão foi tomada após a constatação de que os dados apresentados pelo laboratório chinês não comprovam a realização do invase em condições satisfatórias de boas práticas de fabricação. A vacina é produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. No dia 14 deste mês, o Instituto anunciou que os lotes seriam substituídos por vacinas prontas. Ao todo, a Anvisa havia interditado 12 milhões de doses que foram produzidas pela Sinovac na China em uma fábrica não inspecionada e aprovada pela agência. O Ministério da Saúde não informou quantas do total já foram aplicadas no país. Apenas os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte divulgaram os números. São Paulo disse ter aplicado 4 milhões de doses. O número corresponde a cerca de 19% de 21 milhões de doses da Coronavac aplicadas no estado ao longo de toda a campanha de vacinação. Em nota, o Instituto Butantan afirma que a medida divulgada pela Anvisa já havia sido determinada pelo governo do estado de São Paulo há uma semana, com a substituição voluntária das doses interditadas. Na decisão, a Anvisa diz ter avaliado todos os documentos encaminhados pelo Instituto Butantan e os emitidos pela autoridade sanitária chinesa e concluiu que permaneciam incertezas sobre o novo local de fabricação e quanto às práticas assépticas e a rastreabilidade dos lotes. A vacina Coronavac permanece autorizada no país e possui relação risco-benefício favorável ao seu uso, desde que produzida nos termos aprovados pela Anvisa. O prefeito Clésio Salvário de Criciúma voltou de férias e aproveitou para determinar que aqueles que não fizeram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na cidade terão 5 dias para realizá-la, senão irão assinar um termo de recusa. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvário, veio a público mais uma vez através das suas redes sociais para dar um alerta àqueles que não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Ao lado do secretário de Saúde, Acélio Casagrande, ele estipulou um prazo de 5 dias para que as pessoas procurem a imunização. Caso contrário, vão assinar um termo de desistência da vacina. Tem 6 mil pessoas aqui na cidade de Criciúma que ainda não tomaram a vacina. Tu sabe que nos últimos 60 dias, 21 pessoas vieram a óbito por conta da Covid-19. Dessas, 14 não tinham tomado a vacina e as outras ainda não tinham completado o esquema vacinal. Agora é a vez de tu tomar a vacina. Ou tu vai tomar a vacina, ou tu passa a ser, a partir deste momento, não ser mais prioridade para o nosso Sistema Único de Saúde. Acélio, eles vão assinar um termo, é isso? Vão assinar um termo. Isso. Olha, você vai à unidade de saúde ou a unidade vai a você, nós vamos chamar, pela última vez, né? Deu, né? Se assina um documento como não quer de vez, porque já estão acabando as doses para a primeira, né? Se quer vacinar, é uma última oportunidade. Não quer, assine um termo, né? E o compromisso será seu. Ó, e outra coisa, hein?
Nós não vamos mais gastar dinheiro com publicidade, fazer campanha. Deu. Quem cuida da tua saúde é tu. Claro, falta um pouco de responsabilidade, porque nesse caso também diz respeito ao outro, né? Porque a vacinação é responsabilidade coletiva. Como citado no vídeo, 6.000 pessoas ainda não tomaram nem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Criciúma. O Centro de Triagem de Criciúma para atendimentos de casos suspeitos de Covid-19 passou a atender a população em novo horário devido à baixa da procura. O Centro de Triagem de Coronavírus, localizado na região central de Criciúma, deixará de ser 24 horas e passará a atender das 7 da manhã às 7 horas da noite. A alteração do horário é devido à baixa procura de pacientes suspeitos de Covid-19, que ficou bem evidente depois do início da vacinação contra a doença. Nosso Centro de Triagem foi pioneiro, teve uma função importante no processo e ainda está tendo uma função importante no atendimento, na triagem das pessoas, não deixando acúmulo no pronto-socorro do hospital. E foi assim, se lastrou pelo Brasil e os centros de triagem nasceram aqui em Criciúma. E agora é o momento de adequar as situações. E essa adequação, ela se dá por diminuição de casos. Graças ao nosso monitoramento, ao telecovid, né? Nós temos o telecovid que dá assistência através de um ramal telefônico, de um telefone. Portanto, foram muitas as ações para chegar a esse ponto de mais tranquilidade. E a adequação também, ela é importante. Portanto, vamos continuar com 24 horas da Próspera, vamos continuar com o Hospital São José, que é porta aberta também, e com o nosso 24 horas na Boa Vista. Mas os atendimentos no centro de triagem eles se darão das 7 da manhã às 19 horas, de domingo a domingo. Essa diminuição se dá, como eu disse, graças ao grande trabalho de todos os profissionais da saúde envolvidos e na diminuição de casos ativos e também de casos internados. O centro de triagem fica localizado em frente ao Hospital São José, no prédio que abrigava o posto de saúde central. A seguir, bancos e lojistas criticam o aumento do IOF. O diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, negou que a empresa tenha ocultado mortes por Covid-19. Rebateu a acusação da CPI da Covid de que fez estudos clínicos para balizar a aplicação da chamado kit Covid. E também, em depoimento ao colegiado, responsabilizou médicos vinculados a operadoras de saúde por supostas manipulação de dados divulgados indevidamente em prontuários de pacientes. Segundo Pedro Benedito Batista Júnior, o código era alterado para tirar o paciente do isolamento, mas a causa da morte, neste caso, a Covid-19, era mantida na certidão de óbito, que seria enviada à vigilância sanitária e contabilizada por autoridades de saúde. O CID ele era mudado no sistema para tirar o paciente de isolamento e não no atestado de óbito ou então no atestado que ia para a vigilância sanitária, já notificando o paciente que estava sim com Covid-19. A operadora é acusada em um dossiê entregue à comissão de fazer testes com cloroquina no tratamento da Covid e ocultar as informações dos pacientes. Após a confirmação, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que houve crime ao adotar a prática. E, na sequência, o relator da CPI decidiu elevar a condição de Batista Júnior a investigado pela CPI. Reitero o dossiê entregue a essa casa. É uma peça de horror, realmente. Produzida a partir de dados furtados de pacientes sem qualquer autorização expressa. O que configura crime, que precisa ser investigado.
Esses dados precisaram ser manipulados para deturpar a real conduta de mais de 3 mil médicos. E dessa maneira, após furtados e adulterados, pudessem ser usados para atacar uma empresa idônea. Eram enviadas as medicações prescritas pelos médicos. Nunca houve kit. Durante o depoimento desta quarta-feira, o diretor da Prevent Senior negou ter relações com o governo federal ou com o chamado gabinete paralelo. Segundo ele, não houve aproximação com membros do governo. Batista Júnior também negou que tenha compartilhado informações com o presidente Jair Bolsonaro sobre o suposto estudo para comprovar a eficácia da cloroquina. Naquele momento, como todos recordam, houve, até devido a pronunciamentos, não só da presidência pública, mas de outras pessoas influentes também, uma série de pacientes exigindo a prescrição da medicação. E isso, quando veio diretamente ao encontro dos médicos que estavam na linha de frente, tentando salvar a vida dos pacientes, tornou-se uma situação, como não haviam respostas ainda, necessária para que houvesse, após feita a prescrição, houvesse medicação disponível. Ao ser questionado pelo relator da CPI sobre o caso do médico Anthony Wong, pediatra, toxicologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que morreu em janeiro, Batista Júnior disse que não comentaria o caso a pedido da família. Na época da morte de Wong, foi divulgada uma nota informando que o toxicologista havia sido internado antes do Natal, por conta de uma queda de pressão arterial e mal-estar, e foi diagnosticado com úlcera gástrica e hemorragia digestiva. Uma reportagem publicada pela revista Piauí na última terça destaca que Wong, defensor do tratamento precoce e do uso do kit Covid, morreu em decorrência de complicações causadas pela Covid e que isso teria sido omitido no atestado de óbito do médico. Batista Júnior negou a utilização de receitas médicas padronizadas para vários pacientes tratados pela operadora. Ainda sobre o médico Rafael Souza, o diretor da Prevent Senior, afirmou que ele era um responsável pela área da telemedicina, que reavaliava os prontuários de todos os pacientes e por isso assinou grande parte das prescrições. Os bancos e os lojistas criticaram o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. A medida tem o objetivo de bancar o Auxílio Brasil e é válida, como empréstimos em transações feitas desde 20 de setembro e vai ser levada até 31 de dezembro. O reajuste temporário do Imposto sobre Operações Financeiras, do IOF, subiu para 4,08% ao ano para pessoas físicas e 2,04% para pessoas jurídicas. O imposto incide sobre movimentações de câmbio, empréstimos, rotativo do cartão de crédito e outras transações financeiras. São empréstimos, são renegociação de empréstimos, seja contratação de seguro, contratação de financiamento habitacional, compra de cartão de crédito no exterior, compra de divisa, tudo que tiver relacionado com o que se chama de operações de crédito, isso vai ser afetado porque o governo resolveu aumentar as alíquotas até no final do ano, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Nesse momento é muito difícil para as pessoas que estão endividadas renegociar suas dívidas e as empresas também. Segundo a Receita Federal, a medida atingirá apenas novos contratos e financiamentos feitos entre 20 de setembro e 31 de dezembro. No caso do cheque especial, a nova alíquota passa a ser aplicada ao saldo devedor diário dentro deste período. A Confederação Nacional dos Lojistas, CNDL, criticou o decreto presidencial que elevou o imposto. Afirmou que, embora haja nobre intenção de custear o Auxílio Brasil, a medida impacta negativamente no setor de comércios e serviços. Afirmou que o setor buscava isenção desses impostos e facilidade de acesso ao crédito para micro e pequenas empresas junto ao governo federal, o que não ocorreu. A Confederação diz que não é justo aumentar os impostos sem que antes seja discutida a reforma administrativa.
A Federação Brasileira de Bancos, Febraban, também se posicionou contra. Disse que a medida agrava o custo dos empréstimos, particularmente em um momento que o Banco Central precisa elevar ainda mais a taxa básica de juros para conter a alta da inflação. A Febraban avalia que o aumento do IOF é um fator que dificulta o processo de recuperação da economia e que haverá desestímulo aos empréstimos e mais custo para as empresas e famílias que precisam de crédito. Mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas, segundo a Confederação Nacional do Comércio, Bens e Turismo. No mês passado, o índice bateu recorde e o cartão de crédito é uma das principais fontes para esse endividamento. Segundo a CNC, também tem crescido o número de famílias com mais da metade da renda comprometida com dívidas. Por isso, o Conselho Federal de Economia avalia que a decisão de aumentar o IOF veio num momento ruim. As alterações processadas no IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, acontecem num momento absolutamente inoportuno. Segundo o Ministério da Economia, o IOF foi elevado para custear a criação do Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. O programa vai gerar um acréscimo de 1,62 bilhões de reais este ano. A proposta é que em 2022 o IOF volte à alíquota original de 1,5% para empresas e 3% para pessoas físicas e que o Auxílio Brasil seja custeado pelo Imposto de Renda sobre o Lucro e Dividendos, que está em discussão no Senado Federal. Com a arrecadação do aumento do IOF, também será custeada a redução do PIS/COFINS, que incide sobre a importação do milho. E a seguir, Tigre vence a segunda rodada da Copa Santa Catarina. O Procon de Criciúma está sempre em alerta para falar sobre o número de casos que são levados sobre as questões de empréstimos consignados e seus problemas, principalmente relacionado aos idosos. Bom, a Semana do Idoso está chegando no próximo mês, muitas ações estão aí, mas um principal alerta é que muitos idosos ainda estão preocupados é a questão do empréstimo consignado na folha de pagamento. Sobre isso, eu vou falar com o Gustavo Collin, que é o coordenador aqui do Procon de Criciúma. Gustavo, é uma disputa entre telefonia e empréstimo consignado, né, principalmente atingindo os idosos, né? Isso mesmo, Michele. A telefonia sempre foi o carro-chefe das reclamações aqui no Procon de Criciúma. No início desse ano, os empréstimos consignados ultrapassaram a telefonia no início do mês de abril. Logo em seguida, o Procon fez um trabalho massivo em cima de divulgações e orientações para o público idoso, né, fazendo com que desse uma recuada nesses empréstimos consignados indevidos e a telefonia retomou novamente a principal reclamação. Só que o principal dano causado ao idoso, principalmente aqui no município de Criciúma, ainda continua sendo os empréstimos consignados indevidos. Como que ocorre isso, Michele? O aposentado, ele vai tirar o extrato bancário dele e percebe que tem um valor de R$200, R$250 que está saindo da conta dele já há algum tempo. Ele faz o extrato de tudo, verifica no SCOM, que é o extrato dos aposentados ali do INSS, e verifica que tem um empréstimo consignado que ele nunca solicitou. Então ele procura o Procon para verificar de onde veio, qual é a procedência, o que deve fazer. A gente entra em contato com o banco, pedindo a cópia do contrato para verificar a procedência. Não tendo a cópia desse contrato, ou esse contrato está com uma assinatura que é diferente da do idoso, do consumidor, a gente pede imediatamente o cancelamento
pagamento, né, e a devolução de todos os valores que foram debitados da conta do aposentado em dobro, de acordo com o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo único. Todo valor que é retirado indevidamente, ele tem que ser dado em dobro. Então, nós estamos alertando a todos os consumidores que façam mensalmente o controle do seu extrato bancário, verifique qualquer valor que está saindo da sua conta. Caso você não reconheça algum desses valores, né, procure se informar de onde é, procure lembrar se foi feito algum empréstimo consignado. Se não for feito, venha até o PROCON que a gente consegue esclarecer, consegue fazer o cancelamento e consegue reaver todo esse dinheiro que foi debitado da sua conta e não foi pedido por você, consumidor aposentado. O importante, né, Gustavo, é sempre lembrar que evite fazer esses empréstimos via telefone, né? E a agência conversar, ou então no local ali bancário, né, no expediente bancário, conversar e assinar, né? Por telefone fica mais complicado também controlar a situação, vamos dizer assim, por parte do aposentado. O empréstimo consignado online, ele é uma boa ferramenta para quem tem dificuldade de locomoção, para quem tem dificuldade de sair da sua residência, ou que tem o tempo um pouco mais escasso por algum motivo, né? E aí tem essa facilidade de fazer o empréstimo consignado online. Mas, se fizer online, tenha conhecimento, tenha ciência, faça bem feito, faça o print de tudo que você fizer para você poder confirmar depois se existe algum tipo de fraude ou não. Quem não quiser fazer o empréstimo online, quem não desejar fazer nunca um empréstimo online, no site Meu INSS, você colocando seu CPF e uma senha que o INSS te fornece, você consegue entrar ali e verificar todos os seus dados, todos os seus cadastros, quais são os empréstimos que foram feitos, quais são todos os seus extratos, enfim, tem a tua vida toda ali dentro do Meu INSS. E ali existe um dispositivo que você consegue bloquear, né? Bloquear o empréstimo consignado online. Então, se você fizer aquele bloqueio, empréstimo consignado online, você não vai ter nenhuma dor de cabeça com futuros empréstimos indevidos que podem ser feitos online sem a sua permissão. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então tá aí, né? Empréstimo só com consciência, ver certinho o que está acontecendo aí. Como o Gustavo falou, essa questão do online, se você não tem experiência, já deixa de ter essa participação para que terceiros não venham usar sua documentação e acabe fazendo aí empréstimo por você. Qualquer dúvida, entre em contato também com o PROCON aqui de Criciúma. Voltamos ao estúdio. É isso aí, consciência sempre. O Criciúma venceu o Juventus pela Copa Santa Catarina, o que foi um alívio para os jogadores. Para dar moral, o Criciúma venceu o Juventus por 2-0 no João Marcato pela segunda rodada da Copa Santa Catarina. Assim como na estreia, o Criciúma foi comandado pelo auxiliar técnico Luciano Almeida. O Tigre teve boas chances de gol na primeira etapa, mas não converteu a gol. No segundo tempo, o Criciúma veio disposto a buscar o marcador e fez com o Renan Areias, que havia acabado de entrar. A competição em si era muito competitiva. Todo mundo que vai enfrentar o Criciúma vem querendo mostrar, né, querendo ganhar a qualquer custo. E a gente tem noção disso. Então o nosso foco era vencer fora, trabalhar muito forte e a gente conseguiu sair com o resultado, que é o principal. E eu estou feliz de poder ter contribuído de alguma forma. Mas Silvinho também deixou dele nos minutos finais e finalizou com força e ampliou, encerrando o placar. Estava procurando, né, finalizar desde o começo do jogo, não peguei nenhuma bola assim para finalizar boa, e ali o time dele estava com a menos e acho que estava um pouco cansado também. Eu vi a oportunidade, pedi a bola pro Renan, quase peguei do pé dele, mas... Assistência então, Renan? Valeu de assistência, feliz por mais um gol. Agora descansar agora e foco total no nosso objetivo. O Tigre volta a campo pela Copa Santa Catarina na próxima quarta-feira, dia 29, contra o Caçador. A partida ocorre às 8 horas da noite no estádio Carlos Alberto Costa Neves, no meio-oeste catarinense. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Tigre, que já está classificado para a segunda fase com 30 pontos, enfrenta o Figueirense neste sábado, pela última rodada da primeira fase. A partida será disputada às 5 horas da tarde no estádio Orlando Scarpelli.
Então tá, boa sorte ao Tigre. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras matérias estão disponíveis nas nossas redes sociais, seguindo @TV Primavera no Instagram e no Facebook e, é claro, também no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite e até amanhã.